Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Bom dia. Deus abençoe essa reunião, todos nós. Hoje a cerimônia é uma cerimônia especial, por causa do dia do Guru, a gente chama de Guru Purnima, que é uma data em que a gente reverencia todos os mestres espirituais, os verdadeiros mestres espirituais, sobretudo aquele que é considerado o Adi Guru, que é a Vyasa, ao qual é atribuído a compilação dos Vedas, do Mahabharata, que contém a Bhagavad Gita, isso, e também dos Puranas, que são livros que tornam o conhecimento védico mais palatável, mais fácil de entender para o público em geral. Essas histórias purânicas são lindíssimas, são belas, bonitas, muito boas, assim, servem para mostrar o que é uma sociedade ideal, o que são seres humanos ideais em todas as eras. Isso. Então, esses livros, como o Mahabharata, que é atribuído a Vyasa, que tem a Bhagavad Gita, conta histórias lindíssimas. O Ramayana não é, quer dizer, o Ramayana, que conta a vida de Rama, não é atribuído a Vyasa, mas e também é um texto belíssimo, épico. Mas vocês vejam, para ser compilador dos Vedas, é considerada o conhecimento básico, primordial, dado por Deus como manual, não é, de vida perfeita para um ser humano. Isso ser atribuído para ele é uma coisa muito importante, né? Por isso a gente reverencia ele, mas reverencia também todos os mestres, os grandes e verdadeiros mestres. Essa coisa de falar verdadeiro mestre, porque Swami, vocês vão ver, vocês podem perceber em vários discursos de Sai Baba, que ele sempre advertiu e falou sempre em seus discursos para que a gente tomasse muito cuidado com gurus modernos, não é? Nós estamos na era de Kali Yuga, essa é uma era em que prevalece muita mentira, a mentira fica coberta de verdade, disfarçada de verdade, então a gente tem que ter muito cuidado. Ele sempre sugeriu, indicou, advertiu que é melhor que você considere Deus como seu guru nessa era. Não quer dizer que não haja mestres verdadeiros, mas são bem raros. Um mestre verdadeiro mesmo, um guru de verdade, é o que na literatura védica se chama Brahmanista Guru. Esse Brahmanista é que ele está estabelecido no Brahman, que realmente percebe Deus em tudo e em todos. E que ele está identificado com o Senhor, com Deus, e nada perturba ele. Então, se você vira um guru que se importa com dinheiro, ou que são muitos gurus modernos são assim, isso o Sai Baba mesmo fala na Gita Vahini, em vários livros, para que se tenha cuidado com isso, você vai perceber que não é um verdadeiro guru. Ele fala isso. Analise muito bem aquele que você considera guru, para perceber se ele realmente é desapegado. Se ele tem equilíbrio. Eu sempre cito esse exemplo aqui de verdadeiros gurus, como Swami Shivananda, digo que é um verdadeiro guru porque o próprio Sai Baba aqui fala, em que ele estava sentado uma vez, fazendo um discurso, e de repente levantou um doido desse que aparece sempre, né, com um machado na mão, e foi para cima dele. Ele permaneceu no mesmo lugar. Essa é uma história bastante conhecida lá na Índia, né? Swami Shivananda continuou no mesmo lugar, parado, e o sujeito veio para cima dele com o machado e foi com o machado em direção à cabeça dele, e o machado nunca acertava a cabeça dele. E Shivananda ficou no mesmo lugar o tempo todo. Você acha que uma pessoa comum que não é um mestre, que se identifica com um Brahman, que está estabelecido no Atma, não é? Teria essa atitude? A primeira coisa que você faz é correr. Você não vai ficar ali. Não é? Então, esse é o teste do machado. Você quer saber se é um verdadeiro guru? Pega o machado, vai para cima. Não precisa acertar, mas você pode já ali fazer um teste, né? Sempre digo isso. Então, um verdadeiro mestre não tem medo de nada. Não sofre por coisa alguma. Pode ter a perda que for. Perdeu parente, ficou doente. Todos esses grandes mestres, como Ramana Maharishi, Ramakrishna, eles morreram de câncer. E não apresentavam o menor sinal de dor, de sofrimento ou reclamação. Estavam sempre em bem-aventurança, o tempo todo. Swami mesmo, Satya Sai Baba,
uma vez sofreu, não foi só uma vez, mas uma das vezes em que havia um andaime, né, ele conta isso no discurso, em que ele falou para o discípulo, para o devoto, né? Sai desse andame, isso é perigoso. Era uma apresentação que estavam fazendo, e o Swami disse assim, não sobe aí, isso é perigoso. Ele continuou subindo, resultado, o andaime caiu, acertou Sai Baba, machucou seriamente Sai Baba, né? Ele tem um discurso que ele conta isso. E ele fingiu que não aconteceu nada, ele conta isso, né? Foi ao banheiro, usou uma toalha para secar o sangue dele, que era muito sangue, ele conta isso, né? Sentou e assistiu a apresentação toda. E depois no discurso, e ninguém percebeu, ele disse, eu sentia dores lacinantes, dores muito fortes, mas isso não alterava meu estado de paz, continuei em paz e tranquilo o tempo todo. Mas serviu de lição, disse ele, para que quando eu disser alguma coisa, vocês têm que saber que não é para o meu bem, é para o bem de vocês têm que obedecer. E essa é uma das características do relacionamento de mestre e guru. Existe até que é o quê? Obedecer, que eu estou falando, né? Existe você já deve ter memorizado isso, que é aquela passagem belíssima que fala Guru Brahma, Guru Vishnu, não é isso? O Guru é o Brahman, o Brahma é o Criador, o Guru é Vishnu, conservador, mantenedor, e o Guru é Maheshwara, aquele que é o destruidor. Então, identificando o Guru com o próprio Senhor, não é? Mas Sai Baba comenta, isso é uma curiosidade, Sai Baba comenta em um dos seus discursos que o Guru não é Brahman, não é Vishnu e não é Shiva. E ele diz assim, por que você fala isso no mantra? É porque o devoto, ele embora tenha que saber que o Guru não é encarnação divina, não é avatar, ele sim é um avatar, é o próprio Senhor. Assim como Krishna, assim como Rama, não é? Mas um guru, mesmo iluminado, identificado com o Brahman, sendo o próprio Senhor, não é? Num certo sentido, ele não é o Senhor, ele não é o Criador. Existe uma diferença. Então, mas apesar disso, você diz que ele é, e você age como se ele fosse. Não é assim também com relação aos pais, dentro dos Vedas, existe essa instrução que você deve considerar a mãe como Deus, como a própria deusa manifestada. E o pai também, e o professor também, ou o guru também, e a visita também. Mas você tem que saber que não são, certo? Mas considere como se fosse. É por isso que servem esses mantras, né? Por que eu digo isso? Porque a gente acaba confundindo, achando que literalmente é, e não é. É importante a gente ter essa... Às vezes, como instrução espiritual, é sutil, você tem que ter cuidado com essas instruções, não, o guru é o Deus encarnado, não é. Todos são Deus encarnado, nesse sentido você... Deus encarnado é o guru. Exatamente. Então, essa distinção é importante, não é? Para a gente não endeusar num certo sentido e confundir as coisas, certo? E por outro lado também ter bastante cuidado. Nós temos a graça, nós que somos devotos de Sai Baba, de tê-lo como guru, apesar de não ser um guru físico, nós não estamos na presença dele, mas nós o consideramos guru, isso é muito bom, é uma vantagem. Tá bom, então, era isso que eu queria falar.